Volume. Na minha opinião, o volume ele é um dos indicadores mais importantes que a gente encontra no mercado e ele nos dá informações sobre se o preço vai subir, se o preço vai cair. Por quê? O volume de negociação ele mostra a temperatura do mercado. Então, se a galera está movimentando muitos bitcoins, negociando muito, significa que o preço ele tem uma característica. E se a galera está negociando pouco, ou seja, não está havendo troca nem de compra, nem de venda, então tem outra característica. E quando a gente alia isso com as subidas e as descidas do mercado, a gente começa a perceber padrões, ok? E esses padrões devem ser postos de muito peso aí nas nossas análises. O que acontece? O mercado de criptomoedas, como ele não é regulado, muitas corretoras pegam o seu volume e fazem virar um volume falso, um volume fake. Isso aconteceu muito no começo do Bitcoin e ainda acontece. E por isso que é importante a gente utilizar uma corretora confiável, né? Para fazer o trade, para avaliar o volume. A Binance é confiável, eles declaram o volume que eles operam mesmo e agora a gente vai trabalhar o volume aqui. Vamos lá. Então, o que é o volume? O volume é o número de ações ou contratos negociados em determinado período de tempo. Então, eu vou lá pegar um dia, eu escolhi o candle de um dia. Quantas compras e quantas vendas aconteceram, né, de Bitcoin aí nesse volume, nesse tempo? Qual é a utilidade? Eu falei antes ali, né? A gente começa a perceber se uma alta ou se uma baixa de um preço ela se justifica e a gente também consegue perceber o fluxo de capital. Então, como é que a gente adiciona o volume? Indicadores, volume, clica no volume. Lá atrás, então, já está o nosso volume. Ó. E aqui embaixo a gente percebe que já temos mais um indicador aqui embaixo. Esse é o volume. Ok. A gente pode ver que tem essas barras aqui. Então, se eu botar o mouse em cima, a gente vai ver lá no canto superior esquerdo, lá, ó, do lado do volume, aqui, ó, que está falando o número para nós, ó. 458 mil e 179 mil. Significa que nesses instantes, 458 mil Ethereums, né, que é o mercado que a gente está, foram comprados e 179 mil Ethereums foram vendidos. Se a gente botar na barrinha do lado, a gente vê que é menor esse número, né? E é por isso, ó, que isso gera uma oscilação no mercado aqui. A gente começa a perceber que tem momentos que tem grandes negociações de volume e outras menores negociações de volume, correto? E agora a gente vai entender como comprar e como vender. Por exemplo, ó, aqui, essa grande queda que houve aqui, pessoal, isso aqui foi o dia do corona, tá? Que os mercados todos caíram, ações, e as criptomoedas também tiveram uma retração forte. Como é que eu sei, Diogo Muri, que eu vou comprar um ativo, sendo que ele caiu muito, e o que vai me dizer se ele vai parar de cair? Pessoas, queridos, traders, é o volume de negociação. Então, aqui, a gente teve uma queda muito forte dos preços, mas o volume subiu, ok? Isso identifica que nós tivemos uma divergência, ou seja, preço caiu, volume subiu. Então, nesse cenário, a gente compramos Bitcoin. Se o preço tivesse caído e o volume de negociação tivesse caído também, a gente não compraria. Por quê? Muitas pessoas tentaram vender o ativo, só que não houveram muitos compradores, então ele tende a cair mais. A gente identifica também, em alguns momentos do mercado, que o preço sobe, por exemplo, aqui, ó. Muitas vezes o preço sobe, mas o volume continua subindo também consideravelmente. Subiu. A gente pode não subiu muito, mas subiu consideravelmente. Então significa que esse movimento é verdadeiro, pessoal. Ou seja, o preço continua subindo e as pessoas estão negociando cada vez mais. Então por isso a gente não vende, ok? Então isso é uma convergência. Preço subindo, volume subindo. Essas são as convergências. Então a gente viu antes ali uma divergência e uma convergência. E também existem muitas vezes que o preço sobe e o volume cai.
e nesse momento a gente tem que vender. Beleza, pessoal? Então o volume é muito importante, fiquem de olho aí para qualquer ativo, ok? Qualquer ativo.